já que nós viemos anteriormente falando na questão do gênero, agora nós vamos estudar quais são os tipos de narrativa, né? E as narrativas em prosa mais conhecidas são o romance, a novela, não essa novela da teledramaturgia brasileira, mas o gênero novela, né? O conto e a crônica. Embora a crônica não seja exclusivamente não seja exclusivamente uma narrativa. Vamos começar então pelo romance. O que é o romance? O romance é uma narrativa mais longa, né? E normalmente ele envolve um número grande de personagens, né? Grande assim, em relação ao conto e à novela. Tem um número maior de conflitos, tem um espaço e um tempo mais dilatados. E ainda podemos classificar o romance quanto à sua temática. Os tipos mais conhecidos são de amor, de aventura, de memória, policial, ficção científica, psicológico e dentre outros, né? A novela é um romance mais curto, né? Ela tem um número menor de personagens, de conflitos e de espaço, e tem algumas delas que têm um número iguais aos do romance, com uma diferença de que a ação no tempo é mais veloz na novela. O romance ele leva um pouco mais de tempo, ele tem um outro enredamento. A novela ela é um pouco mais rápida, né? Se já falamos do romance e da novela, temos na sequência o conto, né? O que vem a ser o conto? O conto é uma narrativa mais curta. E a característica do conto é condensar um conflito, né, tempo e espaço, e reduzir o número de personagens. Ele é uma narrativa, o conto é uma narrativa tradicional e já é uma narrativa adotada por vários autores no século XVI e XVII, como Cervantes, Voltaire. Tanto o conto quanto a novela podem abordar qualquer tema. A crônica. A crônica ela é um texto híbrido, nem sempre apresenta uma narrativa completa. Uma crônica ela pode contar, comentar, descrever, analisar. De qualquer forma, ela se caracteriza por ser um texto curto e que geralmente aborda temas do cotidiano. Se nós falamos do tipo de narrativa, nós temos que trazer agora, então, os elementos da narrativa. E nós vamos começar a fazê-lo apresentando os tipos de narradores. Tipos de narradores ou tipos de narrador, se preferirem. O primeiro, e o que a gente mais convive, ou pelo menos é porque a gente tem uma maior intimidade com eles, é esse narrador intradiegético. Ou seja, intra já está dizendo dentro, ele está dentro dessa história, ele participa dessa narrativa como personagem. O outro tipo de narrador é o extradiegético e a própria terminologia já diz, ele está fora da narrativa, ele trabalha como um observador. Normalmente, quando nós entramos na leitura do romance, a gente vai logo apreciando ou identificando qual é o tipo de narrador. O que a gente faz, a menção mais imediata, é saber se ele é intra ou extradiegético. Nós também temos os narradores, ou o narrador em primeira pessoa, ou o narrador personagem. Qual é a característica desse narrador? É que ele participa muito diretamente do enredo como personagem. Na medida em que ele participa, ele tem o seu campo de visão limitado. Isto é, ele não é onipresente nem onisciente, ele não dá conta de tudo que acontece no âmbito da narrativa. Nós temos ainda o narrador testemunha, que a própria palavra, né, a própria expressão, ela já vai levando o leitor para essa compreensão. Ela não é a personagem principal, mas ela narra acontecimentos dos quais participou. Então, dentro desse romance, ela pode ser testemunha, esse narrador pode ser testemunha dos acontecimentos. E temos também o narrador protagonista. Este narrador protagonista,
narra os acontecimentos vividos por ele. Ele participa muito diretamente dessa narrativa. É o caso de Bentinho, por exemplo, em Dom Casmurro. Ainda nessa tipologia de narrador, nós temos os narradores ou o narrador que se apresenta em terceira pessoa ou que é considerado também narrador observador. É o narrador que sabe de tudo, está em todos os lugares da história, mas não participa dessa história como personagem. Ele tem onisciência, onipresença, mas ele não chega a ser imparcial. A imparcialidade dele é questionável. Ele tende, em alguns momentos, a ficar de um lado, né? Ele tende a emitir alguma opinião, vez ou outra, que diz de que lado é que ele está conduzindo ou que ele quer que se dirija o enredo. Temos também o narrador intruso. Como todo bom intruso, ele fala diretamente com o leitor e julga diretamente o comportamento das personagens. Ele entra e diz, né? Caro leitor, você está observando isso, por que não aquilo? Você viu o que aconteceu? Então, é uma espécie de narrador que pula no texto e tende a falar com você. E o narrador parcial já está dizendo que é aquele narrador que tem uma identificação com o personagem, via de regra é o mais comum, mas com o direcionamento dos fatos também, porque ele tem uma parcialidade. Se nós falamos dos tipos de narrador, nós temos então que ainda avançar um pouco mais para a questão do foco narrativo. O que é o foco narrativo? Então, o texto de vocês, que vocês têm na apostila, inclusive podem consultar, diz assim: a tipologia do narrador relaciona-se sempre o foco narrativo apresentado como ponto ou ângulo através do qual o narrador conta para nós a história. O fato de a narrativa estar sendo articulada dentro ou fora do enredo, em primeira ou em terceira pessoa, acarreta particularidades que fizeram com que os teóricos estabelecessem uma tipologia. A mais conhecida dessas tipologias é a tipologia criada por Norman Friedman, né, que é a de maior circulação no meio universitário e que a gente trabalha mais diretamente com ela. Nós temos, primeiramente, a onisciência do autor-editor. Significa que essa narrativa ela tem uma voz em terceira pessoa, ou seja, uma liberdade para narrar, adota as posições possíveis, conhece o que se passa com o personagem, o que está no seu mundo, no seu interior e o contexto histórico onde ela está localizada, a personagem. Ele se intromete na história, de forma marcante na história que conta. Esse narrador também pode ser considerado aquele de que acabamos de falar, o narrador intruso. Ele é o senhor da narrativa. Um exemplo é o romance Guerra e Paz, de Tolstói. O foco narrativo de onisciência neutra é onde o narrador ele procura criar ou iludir, né? Criar uma ilusão de que não interfere na história, né? É uma voz narrativa em terceira pessoa, mas é só uma ilusão, porque vez ou outra ele marcadamente entra nessa narrativa e opina e se mostra de alguma forma. Na sequência, a gente tem o eu como testemunha, que é aquele narrador que conta o que viu ou pesquisou em primeira pessoa, mas ele não é o protagonista. Um exemplo desse tipo de narrador aparece no romance Memorial de Aires, de Machado de Assis. Memorial de Aires, de Machado de Assis. Ainda tem o eu como protagonista. O narrador é o protagonista da ação. Ele dá a tônica. Ele conta em primeira pessoa fatos relacionados com ele mesmo. Ele
E ele conta tal como ele vivencia ou vivenciou. E nós já até demos o exemplo, que é o Dom Casmurro, o próprio Bentinho de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Ainda temos a onisciência multisseletiva. O que é essa onisciência multisseletiva? É um discurso indireto livre, né? A dramatização da consciência das personagens, ou seja, as percepções, os pensamentos, os sentimentos, sem resumo, como está sendo produzida. Focaliza-se um pouco as pessoas ou as personagens que não têm voz. Um exemplo disso é o romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Todos aparecem na narrativa, mas não temos esse narrador em primeira pessoa. Não tem alguém que diz, ou não tem alguém que pegue o discurso dele e rediga, né? Esse narrador ele vai selecionando quais são as falas dos personagens e apresenta. É uma onisciência, ele sabe de tudo, né? O que se passa e vai colocando isso na medida do possível. Bem, multisseletiva, porque já está dizendo, são vários focos, tá? E a onisciência seletiva é a focalização da consciência de uma personagem. É um discurso indireto, livre. Quem costuma trabalhar ou apresentar essa onisciência seletiva são os romances de Clarice Lispector. No caso aqui, Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. O modo dramático é onde não aparece o narrador, é sem narrador. Aparecem apenas os diálogos entre os personagens e os marcadores de cena. Isso é muito utilizado no teatro, na farsa. Né? São os momentos em que não tem aquela pessoa que vai costurando esse texto. O diálogo é mais direto. E o narrador câmara é a maior exclusão do narrador, é onde o narrador menos aparece. Esse modo de narrar, ele toma um aspecto arbitrário, é como se fosse mesmo uma câmara cinematográfica, só que essa câmera ela vai fazendo uma seleção de imagens do que ela vai encontrando. Não tem uma imagem que ela elegeu para fazer, né? É sem seleção de imagens, digamos assim. E aí a gente tem a impressão de que o autor, ele desapareceu. Na verdade, ele está por trás, né, de todos os acontecimentos aparentemente arbitrários. Eu diria que é uma estratégia, né? É uma maior exclusão, mas ele não deixa de estar presente. No fundo, também é uma forma de condução. Se nós falamos dos tipos de narrador, de foco narrativo, né, nós teremos que falar também em tipos de discurso que aparecem nas narrativas. Os tipos de discurso é o discurso direto, onde a personagem fala diretamente, né? Um exemplo que temos no próprio material é Rosa, ela disse, eu não quero trabalhar. No discurso indireto, se a gente fosse pegar esse mesmo exemplo para um discurso direto, o narrador termina falando pela personagem, né? Ele diz, Rosa disse que não queria trabalhar. Então não é mais a Rosa que diz, eu não quero trabalhar. É alguém que diz, Rosa disse que não queria trabalhar, né? E ainda há o discurso indireto livre, que é onde o narrador ele reproduz a fala da personagem sem nenhum aviso. Ele vai colocando isso da forma que ele acha melhor. Então o exemplo que tem no texto é, enquanto Raquel fala, Rosa diz para si, não quero trabalhar. Vejo que as três construções dos três tipos de discurso são muito diferentes. A primeira diz, eu não quero trabalhar. A segunda diz,
Rosa disse que não queria trabalhar. E a terceira diz: enquanto Raquel fala, Rosa diz para si: não quero trabalhar. Bem, identificado aí os tipos de discurso mais comum, nós vamos entrar agora um pouquinho na questão do enredo. O que é um enredo? Já está dizendo, é um enredamento, é onde tudo vai acontecer. É o conjunto dos fatos de uma história, é a trama, é a estrutura e a natureza ficcional. Então, quando a gente pede para alguém anuncia que um filme é muito bom, imediatamente a gente pede, por favor, qual é o enredo? Ou seja, é onde você vai tentar se situar para compreender o que diz o texto. Vai ver quais são os elementos desse texto e como eles estão arrumados. A verossimilhança. A verossimilhança é a lógica interna do enredo, que o torna verdadeiro para o leitor, a essência do texto de ficção. Algumas pessoas dizem assim, não leio romance porque não tem a ver com... porque não é verdade. À medida que você se torna leitor desse texto, esse texto é verdade. Esse texto é verdadeiro. Ele tem uma estrutura que é dele, ele tem personagens, ele tem um enredamento. Quando você entra, você participa disso tudo. É parecer verdadeiro, né? É verossímil. O conflito. Dentro do enredo há o conflito. Como é que a gente pode dizer? Porque são vários os tipos de conflito. Tem o conflito moral, religioso, econômico, social, psicológico, né? Esse conflito, ele vem também colocado nas personagens, nos fatos, nos ambientes, nas ideias, nas emoções que esse texto traz, né? E o conflito é normalmente questões que se opõem, e isso, de certa forma, dá a tônica do texto e termina organizando os fatos, né, dentro dessa história, o que prende a atenção do leitor. Em termos de estrutura, para melhor dizer, o conflito geralmente ele determina as partes do enredo. Bem, se nós falamos em partes do enredo, vamos ver quais são as partes do enredo. Primeiro é a exposição. A exposição não é mais que a introdução, a apresentação. E ela coincide normalmente com o início da história, né? Onde são apresentados os fatos iniciais, as personagens e, por vezes, o tempo e o espaço. Quando você abre um romance, né? A primeira coisa que você encontra é uma fala que vai te situar, vai te encaminhar nessa leitura. Então, expõe dizendo do que trata, né? E aí apresentando já os componentes. A complicação que está ligada diretamente ou é diretamente o desenvolvimento é a parte do enredo em que se desenvolve o conflito, né? E é normalmente a maior parte da narrativa. E o clímax, que é o momento culminante da narrativa, é aquela que a gente espera para saber o que vai acontecer. É o momento de maior tensão, no qual o conflito chega ao seu auge, ao seu ponto máximo. Depois do clímax, né, quando o leitor vive toda essa tensão na leitura do romance, onde algumas coisas se resolvem ou você descobre algumas coisas, vem o desfecho, que é chamado também de desenlace ou conclusão, que é nada mais que a solução do conflito. Seja uma solução que você goste ou não, boa ou mal, se configurando no final feliz ou não. É um desfecho, é como termina a narrativa.